Bom, eu sou o Paulo, eu vou apresentar um pouquinho sobre funções computáveis e não computáveis, né? Para a gente falar se uma função é computável ou não, eu acho válido a gente passar por computabilidade, né? Para a gente definir o que que é uma função o que que é o que é a computabilidade, né? Basicamente, a computabilidade é a habilidade de resolver problemas, né? Basicamente, a computabilidade é o computador resolver os problemas, né? Dentro da lógica matemática. É, a gente tem uns tópicos aqui que eu botei só para a gente resumir, mas basicamente a computabilidade verifica se existem algoritmos que resolvam uma classe de linguagens, né? Dado um algoritmo a ser interpretado, por exemplo, a soma de dois números, a computabilidade ela verifica se o algoritmo pode ser resolvido, vai interpretar a sentença, né? Digamos que eu tenho um algoritmo que some dois números n aleatórios, né? Eu tenho a entrada, né? Duas entradas, dois números n, a sentença que deve ser somada, né? A lógica, né? É, ele recebeu a sentença que ele tem que somar esses dois números n de entrada. Ele conseguiu somar, ele recebeu, ele interpretou e executou. Legal, isso é computável, né? A gente tem uma função que é computável, né? Na computabilidade, a gente tem os problemas de decisão e os problemas de função, né? Os de decisão, basicamente, da tomada de decisões e os de funções para conjuntos, né? Explicando um pouquinho que nem a gente explicou sobre computabilidade, a gente vai para funções computáveis. O que que são funções computáveis que a gente tanto fala, né? Ah, o que que são esses problemas, funções computáveis, né? Um problema que é solucionável, ele é computável. Ah, mas é tão fácil assim? Praticamente sim, eu entendi que sim, professor, que não é não tão fácil assim, mas se um problema, dado uma entrada, ele foi processado e foi resolvido, veio certo, ele conseguiu para qualquer entrada ser processado e resolvido, ok, ele é solucionável, né? É, um problema é dito solucionável se existe um algoritmo, uma máquina universal que solucione o problema tal que sempre para aceitando ou rejeitando, considerando qualquer entrada. Por exemplo, o nosso algoritmo que a gente falou ali atrás de soma de dois números n, até então, lá em prog 1, a gente faria só para números positivos. Mas se eu quiser alterar para um número negativo, esse programa tem que ser computável, ou seja, ele tem que aceitar ali e somar os meus números negativos, né? É um exemplo, né? Como a gente está em exatas, digamos assim, é, é sim ou não. Um problema ele é computável ou não. Aí eu achei essa imagem aqui na internet, tem até a referência dela no fim do slide, é, que no universo de todos os problemas existem os solucionáveis e os não solucionáveis, né? Os solucionáveis têm os parcialmente solucionáveis, que são os computáveis. E tem os não solucionáveis, que são completamente insolúveis e não computáveis, né? Que basicamente a diferença de solucionável, computável, né, para não computável, é que um você vai conseguir, o computador vai conseguir resolver, vai interpretar para qualquer entrada, ele vai conseguir resolver, e os não computáveis, né, é, são os problemas que o computador não vai conseguir resolver, né? Não existe nenhum algoritmo genérico suficiente que sempre para qualquer entrada, né? As funções não computáveis servem também para evitar pesquisas de soluções inexistentes. Às vezes os pesquisadores ficam lá pesquisando muito tempo e acabam não achando solução para os problemas e essas funções são dadas como não computáveis, né? E um exemplo, né, é o problema da parada, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, né? Mas outros exemplos também sobre as funções não computáveis, determinar se os dois programas são equivalentes, se a gramática livre de contexto é ambígua, né? Determinar se duas gramáticas livres de contexto são equivalentes, né? São exemplos de programa de funções não computáveis, né? É, Nisso, a gente partindo por princípio do problema da parada, né? Vou explicar um pouquinho sobre ele. Detector universal de loops costumam chamar também. É, Dado um programa e uma entrada qualquer, não existe um algoritmo genérico capaz de verificar se o programa vai parar ou não para a entrada, né? Ele vai ficar ali tentando resolver, mas ele não vai conseguir, né? Não existe nenhum algoritmo que vai verificar se ele vai parar ou não para aquela entrada, né? Basicamente, esse é o problema da parada. Eu sei que eu falei bem superficialmente, né? Também tem o exemplo da equivalência de compiladores, né? Que não existe um algoritmo genérico que sempre
para e que seja capaz de comparar quaisquer compiladores de linguagens livres de contexto e verificar se são equivalentes, né? Eles não conseguem verificar se essas duas linguagens são equivalentes, né? Aquelas funçõezinhas que a gente fica fazendo lá em prog1, que a função chama dentro da outra função, né? Isso sempre tive curiosidade de saber se ele vai ficar ali para a vida toda calculando, mas uma hora ele para ali, né? Então, é um exemplo, né? É, e as referências aqui, né? O slide que eu citei. E é isso, professor. Ah, falando agora sobre o outro trabalho, foi muito bacana de fazer. A gente está desenhando ali as linguagens livres de contexto. E agradeço por toda a ajuda dada durante o semestre. E espero que fique tudo bem. E um abraço para todo mundo.